Em meio a mais uma invasão de terra na Bahia, bancada ruralista se reúne nesta terça-feira para discutir o apoio à CPI do MST. Apesar de levar o nome do movimento, a CPI também alcançará invasões realizadas por grupos indígenas e da Frente Nacional da Luta. Passo o comentário ao Manuel Carlos. A gente tem discutido esse assunto já, acho que desde a semana passada, né? Incrível que o assunto não está saindo da pauta. Ontem foi quase o programa inteiro, né? Sim, ontem eram 6 pautas Foram e paramos na segunda e a segunda foi o programa Verdade, todo. isso mesmo. E de forma brilhante, né, o Dom Luiz Felipe, que esteve presente conosco, e o Ricardo Salles e o Nicolas Vital fizeram explanações brilhantes. Tivemos até a participação de uma deputada de Mato Grosso, a Janaína Riva, né, que fez colocações importantes. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que os dados, né, eles são bastante claros. Quando a gente busca os gráficos do governo Fernando Henrique, invasões nas alturas, cerca de 700 invasões por ano. Então eram números gigantescos. Aí você vem para o governo Lula, chega a 300, 330, 200 e enfim. Governo Dilma cai um pouquinho, mas mantém essa linha. Governo Temer reduz drasticamente as invasões. Governo Bolsonaro não zerou, mas chegou a uma média de 15,5 por ano de invasão. Quando a gente vem agora, os 2 primeiros anos do governo do Luiz Inácio, 2 primeiros meses do governo Luiz Inácio, já bate 17. Só o que foi noticiado pela mídia. Não são dados oficiais, são dados que a gente buscou e foram noticiados pela mídia, 17. Sendo que no governo Bolsonaro eram 15,5 por ano. Então nós já temos 17 invasões somente nesses 2 primeiros meses. Até falar para você, 18, tá? Que teve mais teve uma mais ontem. Então, só para avisar você atualizar. que já subiu mais uma. Então, a gente tem que ter realmente uma... Ou o governo, né, atual governo diz, não, nós somos a favor de invasão, e diz que eles não são cumpridores da lei, ou ele simplesmente vem e rechaça o que está acontecendo. Né? A inércia está causando mais invasão, e isso, como foi dito ontem, pode desaguar em uma tragédia. Né? Infelizmente, isso pode acontecer. E eu espero que isso não seja o desejo desse atual governo. Juliane Queiroz. É importante também observar por que é que esses números começaram a ser tão expressivos. No governo anterior, é necessário enfatizar especialmente isso. 2 questões, 2 decisões foram realmente impactantes na diminuição do número de invasões. A primeira delas foi a segurança, né? Esse incentivo e esse aspecto positivo que o governo sempre enfatizou. E a outra também diz respeito à titulação de terras. Foram aproximadamente 360 mil titulações de terra que o governo anterior decidiu entregar, fazer essas titulações para as pessoas. Muitas mulheres, diga-se de passagem, né? Então, até onde vai o interesse do governo atual em resolver a questão? Eles preferem resolver ou eles preferem usar isso como chamariz para uma outra coisa? A deputada Janaína Riva, ela comentou isso ontem, né? Ela pediu para que o governo demonstrasse seu posicionamento. E aí, qual é o posicionamento do governo atual? Eles querem resolver essa questão da reforma agrária, da distribuição de terras, como é que eles vão proceder, ou eles vão continuar se comportando como se nada estivesse acontecendo, né? E aí, realmente, o governo, que anteriormente era a favor, né, dos MSTs, agora eles estão realmente num fogo cruzado, né? O próprio MST está fazendo as invasões e está prejudicando esse novo cenário de governo. E aí? O que é que o governo vai falar a respeito disso? Até voltando à pauta de ontem, né? Daqui a pouquinho a deputada federal Júlia Zanato estará com a gente aqui no Bradock Show, viu, gente? Até voltando à pauta de ontem sobre o MST, a tolerância zero, né, que foi citada pelo governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, e a Janaína Riva também esteve aqui com a gente falando que é a deputada estadual de Mato Grosso. Passar para o Rodrigo Constantino. Olha, Anselmo, eu vejo essa questão toda envolvendo o MST de uma forma muito clara, né? E eu não quero parecer aqui
radical, nem nada disso, até porque, para mim, radical é movimento que se diz social e invade propriedade. Então, vamos lá. Isso é um movimento criminoso orquestrado em nome de uma causa supostamente nobre e absolutamente ultrapassada. Então, eles tinham sumido quase do mapa durante o governo Bolsonaro porque não tinham, em Brasília, um governo camarada, né? E agora voltaram com tudo. Estão com vontade. Eu recomendo, inclusive, a todos que estão nos assistindo aqui no Braddock Show, uma reportagem bem completinha na Gazeta do Povo sobre o Zé Rainha, que criou uma outra entidade qualquer aí, porque nenhum deles tem um CNPJ bem definido, né? Porque criminoso é assim mesmo, mas mostrando como é que funcionava a prática de extorsão do movimento, que chegava a invadir com até 300 pessoas uma fazenda, depredar coisas absolutamente produtivas, mas isso é um outro debate. Se a gente puder, a gente fica um programa inteiro discutindo só sobre a questão da invasão de propriedades improdutivas, como se fosse justificável. Não é, mas não é isso que acontece. Essa turma invade fazendas que produzem, né? O que obviamente é um agravante, mas não deveria poder invadir nada. A propriedade é sagrada, tem título bem definido e o dono faz o que lhe aprouver, né? Pelo menos é assim nos países livres e prósperos. Então, o que nós estamos vendo em relação ao MST é um problemaço para o Lula e para o PT, porque eles sempre foram muito próximos, né? Eles sabem dessa aliança, ainda que velada, que existe entre os grupos, e, ao mesmo tempo, isso é um tiro no pé do agronegócio, do crescimento do Brasil, da sensação dos brasileiros, porque não afeta só proprietário de fazenda, afeta todo brasileiro que lê o noticiário, que vê lá vagabundo invadindo e depredando coisa. Então, e normalmente não é para reforma agrária coisa alguma, é para isso, é para extorsão, é para moeda de troca, é uma chantagem, é um sequestro. Então, isso, para mim, tinha que sair das páginas de política e entrar nas páginas de polícia. MST é caso de lidar com bandidos. E está dito. Obrigado, Rodrigo Constantino. Eu quero convidar, primeiramente, boa noite, deputada federal Júlia Zanata, convidar a senhora para dar as considerações de boa noite para nós. Boa noite, Márcio. Boa noite, Manuel. Boa noite, Constantino. Satisfação, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e fico à disposição aí, colegas. Convidar o Manuel Carlos. Constantino, que bom ouvir você falar, né? Porque você está censurado, parece. O Braddock Show está aqui para isso. Márcio Labre. É para falar da invasão? Isso. Continuação. Então, posso invadir aqui o espaço? Pode, fique à vontade. Olha, depois de 400 mil títulos emitidos pelo governo Bolsonaro, né? E a gente ainda está falando disso, chega a ser até um eufemismo, né? Eu vou fazer uma analogia sobre o que acontecia aqui no Rio de Janeiro. A gente, durante muitos anos, teve o então governador Garotinho, ele tentou fazer, né, uma reorganização aqui demográfica no estado e repovoar. E aí a gente teve uma construção ele promoveu a construção de uma quantidade bem significativa de apartamentos populares, né, nos bairros de Sepetiba, né, Sepetiba 1, Sepetiba 2 e Sepetiba 3. Eu não sei se o Rodrigo estava morando no Rio nessa época. E você sabe o que aconteceu? Todos esses moradores venderam esses apartamentos e voltaram para as favelas. Então, assim, infelizmente, quer dizer, os governos foram pegos de surpresa e aí depois não se criou nenhum mecanismo. Até se tentou bloquear o CPF para que a pessoa não vendesse a propriedade, mas aí, como o brasileiro é muito malandro, né? Infelizmente tem que falar isso, né? Ele dá um jeitinho de fazer um contrato de gaveta e acaba vendendo e volta para onde ele estava. Isso também é recorrente nesses movimentos rurais, também de invasão de terras. Eu acho que vocês que são aí do campo sabem que isso acontece. Então, me parece que a gente tem muito mais do que um movimento político, daquele idealismo. Olha, eu preciso de uma terra para poder pegar minha enxada, plantar minha alface, vender minha produçãozinha para poder
sustentar meus filhos, muito mais do que esse idealismo todo, porque a gente tem um grande negócio aí, e eu uso esse histórico aqui no Rio de Janeiro nos anos 90, em que foram pelo menos, acho que mais 5 mil unidades habitacionais. Hoje, ano 2023, não tem mais nenhum morador que ganhou aquele troço lá e que está morando lá. Venderam tudo. Então, essa coisa de terra também acaba acontecendo muito isso. Então, a gente não está aqui discutindo em cima de precedentes, assim, de uma premissa verdadeira, que é a falta de terra. Até porque o governo Bolsonaro praticamente resolveu, acho que se ficou faltando alguém para não ter terra, foi muito pouca gente. Não se justifica o que está acontecendo, é óbvio. O governo do Luiz Inácio está numa sinuca de bico, politicamente falando, porque ele está entre a cruz e a caldeirinha, porque o pessoal é amiguinho mesmo, só que a sociedade não vai mais aceitar isso, principalmente a sociedade representada pelo agronegócio, que está muito bem representada na Câmara dos Deputados, sempre foi, agora muito mais, a bancada ruralista, e as regiões de atividade do agronegócio que enriqueceram muito nas últimas 2 décadas e que, obviamente, ganharam poder e força para falar mais alto e não permitir que isso ganhe mais gordura do que já ganhou. Antes de convidar a deputada Júlia Zanata a falar, eu quero agradecer. Somos mais de 4 mil pessoas. Temos mais de 4 mil pessoas assistindo a gente agora nesse momento do Bradock Show. Somos mais de 2 mil inscritos. Agradeço a você e convido a você. Se inscreva no nosso canal aí do YouTube, Bradock Show. Também entre no nosso site bradockshow.com.br e nosso Instagram e Twitter, @BradockShow. Deputada Júlia Zanata, quero passar a palavra para você e fazer uma pergunta. Como está o andamento da CPI do MST? Boa noite novamente. Boa Então, noite. agora, enquanto estávamos na ordem do dia, eu vi que teve a junção, porque existiam 3 proponentes de diferentes CPI, certo? Tinha o Kim Kataguiri, o Zucco e o Salles. Então, eles chegaram num consenso e resolveram, não sei se vocês já estavam falando disso antes, mas eles chegaram num consenso e resolveram focar o pedido das assinaturas na CPI do Zucco e fizeram uma coletiva de imprensa, inclusive no Salão Verde, falando sobre isso. E aí, o número de assinaturas, especificamente da CPI do Zucco, como só quem é o proponente sabe o número exato de quem assinou, como eu não estive presente ali na coletiva, eu não sei o número exato, mas agora, focando em um só, é muito melhor, porque daí são vários deputados pedindo assinatura em uma só, para não perder o foco, e daqui a pouco um assina um, aí outro assina outro. Então, achei muito interessante essa reunião e essa conversão de ideias aí para ficar só uma CPI, para a gente não se atrapalhar e conseguir as assinaturas o mais rápido possível. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Se nada da CPMI do dia 8 de janeiro a gente conseguiu rapidamente, essa aqui mais ainda. Rodrigo Constantino. Eu quero, bom, em primeiro lugar, parabenizar todos os parlamentares empenhados em criar mais essa CPMI, né? Temos que ter a do dia 8 de janeiro, e é muito estranho, né? Aqueles que denunciaram aquele dia como a maior ameaça que a democracia brasileira já sofreu, se empenhando tanto para impedir a CPMI. E temos que ter uma CPMI sobre o MST e sobre as ONGs da Amazônia. São 3 bem importantes aí. Agora, eu quero parabenizar também a postura de alguns governadores que vão à contramão do governo federal, que é muito leniente, para dizer o mínimo, com esses invasores criminosos. É o caso do governador Romeu Zema. Gravou um vídeo que circulou bastante e divulgou, né, um comunicado, inclusive, que é de interesse público, né? Atenção, invasão de terras é crime. Em caso de pessoas acampando nos acostamentos e trechos próximos às rodovias, acampamentos próximos a propriedades rurais, tentativas de invasões ou aglomeração de pessoas em propriedades rurais, acione a polícia militar, ligue 190, cerca foi feita para ser respeitada. Aqui, no caso Minas Gerais, temos um governador com o compromisso de preservar a propriedade privada, que deveria ser sagrada num regime que defende a liberdade. Gustavo, que está assistindo a gente, perguntou
tá fazendo uma pergunta para deputada Júlia. Só tô aguardando o André me falar aqui no ponto. Enquanto isso, eu passo a palavra para Manuel Carlos. Então, Rodrigo, ontem, uma das pautas, né, do Bradock foi também essa questão, né, de poucos governadores se manifestaram, quase nenhum. O de Mato Grosso se manifestou, Mauro Mendes, nesse sentido, inclusive em reunião com os setores do agro e com o secretário de Segurança, fez esse chamamento, né, da responsabilidade de que não deverá ocorrer invasões em Mato Grosso, respeitando-se a propriedade privada. E em Minas Gerais, então nós já temos 2 governadores já se posicionando. Nós precisamos que mais repliquem esse posicionamento. Isso é importante, não só para o Mato Grosso ou para Minas, é importante para o Brasil inteiro. Invasão, seja ela de terra produtiva ou improdutiva, não importa. Invasão é invasão. Tolerância zero, né, Manuel? Sim. Com certeza. O Gustavo, que está assistindo a gente, perguntou à deputada Júlia Zanatti sobre o projeto de lei para sustar o decreto da vingança sobre as armas de fogo. Obrigada, Gustavo, pela pergunta. Inclusive, parece que tudo nesse governo é vingança, é revanche. Eu lembro de um dia que eu estive com ainda presidente Bolsonaro, e meu eterno presidente Bolsonaro, após o segundo turno, e a gente estava muito triste e tal, com tudo, com medo do que viria pela frente, desse revanchismo que de fato está acontecendo. E aí ele falou assim, por favor, faça uma oposição responsável, pense no Brasil. Então, um cara que teve uma oposição doentia, do quanto pior, melhor, pedindo para a gente pensar no Brasil. E o primeiro ataque deles foi justamente na nossa liberdade, né? Nas nossas liberdades individuais. Aliás, eles é o governo caçador de liberdades, é o ministro da injustiça, né? O Flávio Dino, ou ministro comunista da justiça, que daí é a mesma coisa. Né? Então, essa primeira foi simbólico para mim eles terem atacado essa questão da legítima defesa do cidadão de bem. Porque passado o desarmamento, que não desarma bandido, todo mundo que está assistindo aqui eu tenho certeza que já tem noção disso, porque é importante falar que é uma mudança cultural também, de visão do brasileiro. Nos Estados Unidos isso é mais forte, em que pese eles tentem a todo momento retroceder também. Então eles atacaram essa questão. O setor, né, que hoje nós saímos de um sonho de liberdade do governo Bolsonaro, onde nós tivemos mais acesso, em que pese tenha sido por decretos pela conjuntura da política, na Câmara, mais no Senado, na verdade, mais do que na Câmara dos Deputados. Nós saímos de um sonho de liberdade e hoje o que nós estamos brigando é pela manutenção dos empregos nesse setor e das famílias que vivem nesses empregos. Eu recebi pessoas que investiram em clubes de tiro e estão no limbo, não sabem se vão para frente, se vão para trás, o que vai acontecer, se tem que demitir. Então, teve um PDL para a gente barrar, a gente fez um PDL para barrar esses decretos, e aí eu fiz um requerimento de urgência para tramitar rápido. Semana passada estivemos reunidos com o Lira, eu e mais alguns parlamentares pedindo apoio nesse sentido, que a gente sabe que aqui nessa casa a gente precisa do apoio do presidente da Câmara, que é basicamente quem define a pauta, e estamos aguardando. Agora, o cenário não adianta, a gente é muito pessimista, porque até o STF já se manifestou, e até tinha pessoas que vinham para mim e falavam assim, por que vocês não entram no STF sobre essa questão das armas? Não, porque a gente já sabe o posicionamento do STF em relação a isso. Então, o cenário não é dos melhores. O Dino tem dado declarações comparando donos de clube de tiro e o pessoal que tem armas, enfim, para defender a sua propriedade, que a gente está vendo muitas invasões, para defender a sua família, comparando com bandidos. E ele nada, eu não vi ainda o ministro da Injustiça falar em combater o crime organizado, traficantes. Ele só fala em combater aqueles que querem ter uma arma para defender a sua família, para defender o seu bem mais precioso. Então, é uma total inversão de valores, só que está dentro daquilo que nós imaginávamos, que quando a gente falava, gente, lá atrás, na campanha, olha, vamos cuidar, vamos se levantar, vamos falar de tudo que está acontecendo, fala com o cara que você trabalha, fala até com o esquerdista, tenta trazer alguém para o nosso lado, que às vezes é um cara mal informado, que acreditou numa mentira, porque o negócio vai ficar feio. E agora a gente está vendo, né? Os caras querem acabar com o emprego, né?
querem acabar com o Uber, querem acabar com tudo que facilita a nossa vida, querem nos deixar dependentes do Estado e querem dizer que a segurança pública tem a capacidade de defender, por exemplo, todas as mulheres. Porque eles falam tanto em morte de mulheres, violência de mulheres, mas quando uma mulher, como eu, quero ter o direito de me defender, porque o Estado não consegue estar onipresente em todos os momentos, eles não querem, eles querem que a gente fique vítima de bandidos, vítima de estupradores, vítima da violência. Então, o que está acontecendo hoje aqui é que nós estamos na expectativa desse PDL ser pautado. Porém, lembrando que existe o posicionamento já do STF e é o assunto que eles mais querem atacar. No momento, não só a questão da nossa liberdade, está prejudicando também a questão do esporte, que é o esporte do tiro, de clubes de tiro, de empresários, de empregos, de famílias, como eu falei. Mas é algo bem claro, o PT odeia a propriedade privada, né? Lembrando que a gente tem que ter essa noção na nossa cultura, de que a propriedade veio antes de qualquer lei dos homens, e também o nosso direito de defender a nossa vida, o nosso direito de autodefesa existe antes de qualquer lei dos homens, certo?